Marcos, eu acho que você está no mudo. Desculpa te atrapalhar, eu acho que você está no mudo aí. Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês nessa manhã de terça-feira, nesse bate-papo, né, sobre um tema muito importante. É uma iniciativa da OAB Rondônia, da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção aqui do nosso estado, e em parceria também com a ICTS, uma grande parceira que vem nos dando apoio, suporte desde o início dos trabalhos na comissão. Não poderia deixar de agradecer ao nosso presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, que nos confia esse trabalho, né, de poder, de alguma forma, aí, colaborar com a implementação de pensamentos voltados ao compliance, e agora a gente falando também um pouco desse assunto tão importante que é a LGPD. E agradecer também a Caaro, né, através do nosso diretor-presidente, Elton Filber, e também a ESA, né, mandar um abraço aí para Solange, nossa vice-presidente da OAB Rondônia e diretora da ESA. Na oportunidade, agradecer ao Yuri Camilo, membro da comissão, um advogado que realmente vem fazendo um grande trabalho, é o nosso motor aqui, Jefferson e Renata, sobre assuntos voltados à questão do compliance e a combate à corrupção aqui no Estado. Yuri, já aproveito a oportunidade e passo a palavra para você e desde já agradeço mais uma vez. Marcos, obrigado. Marcos, meu presidente, sempre atuante, sempre apoiando aqui as nossas iniciativas, né? E agradecer, fazer só um outro parênteses aqui relacionado à ICTS, né? A ICTS, a gente, se eu não me engano, é a nossa quarta live em parceria, então a parceria de sucesso já, bem legal, né? A gente utilizando aqui a plataforma da ICTS, justamente para divulgar cada vez mais esse tema de compliance, combate à corrupção e todos os temas relacionados à compliance, né? Então, vamos lá, né? A gente trouxe aqui hoje duas feras aí para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não vou fazer muita apresentação deles, porque o currículo deles, se você já viram, é uma sopa de letrinha, né? Então, tem certificação ali para dar e vender até. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui da Renata. Renata é nossa parceira já de longa data aí da comissão, né? Sempre apoiando os nossos projetos, nas cartilhas de compliance que foram elaboradas. Ela é presidente ali da comissão de anticorrupção e compliance da OAB Pinheiros. Salvo engano, Renata, depois você até me corrige se eu estiver errado, é a primeira comissão do Brasil, né, de compliance, né, salvo engano. Então, a Renata, ela é diretora de compliance e privacidade de dados da South Rock Capital, e ela vem sempre abrilhantando aí várias lives relacionadas à proteção de dados, né. O Jefferson é outro parceiro nosso também, é da Tivit. Ele é consultor em GRC, segurança de informação, instrutor de DPO, né? Vamos saber o que raio é esse DPO, né, Jefferson? Vamos tentar explicar aqui para o pessoal o que é isso, né? Se é de comer, o que é que faz com esse DPO, né? Mas é isso, pessoal. A gente tem aqui um breve até disclaimer, né? Uma provocação que foi feita relacionado aqui até o nosso link de inscrição, né? A Renata até brincou comigo quando ela leu, ela falou, nossa, Yuri, parece um script ali de um filme de terror, alguma coisa assim, né? E é justamente isso, Renata, porque o que a gente observa, até está observando atualmente, é que o pessoal está focando muito em sanção, né? Punição, a lei geral veio para punir, pelo menos é o que eu observo, né? Talvez possa até estar errado. Mas vamos tentar desmistificar isso e até trazendo um leque que o Jefferson trouxe para a gente no nosso briefing, que é a questão da prevenção e da educação, né? Será que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio realmente somente para punir, ou ela tem uma pegada mais preventiva, mais educativa? Então, o que nós colocamos aqui para provocar vocês, né, justamente para fazer inscrição e debater conosco, é justamente isso, né? Era um pesadelo, né, em relação à compliance digital, à conformidade digital. Então, será que a LGPD ela trouxe realmente, né, a tão sonhada segurança jurídica, né, e também, né, qual é a finalidade da LGPD? É segurança, é proteção, é direitos e garantias? Então, vamos tentar responder isso, né, de uma forma aqui bem prática e lúcida para as pessoas. Eu vou já adiantar para vocês, Renata e Jefferson, aí eu já começo abrindo a palavra para a Renata.
Antes da gente entrar um pouquinho na prática, né, de como implementar um projeto, um programa de proteção de dados, vamos explicar para o pessoal um pouquinho o que são dados pessoais e o que é tratamento de dado pessoal. Então, fique à vontade, agradecemos novamente a participação de vocês e vocês estão com a palavra. Renata. Acho que você está no mudo também, Renata. Salve, salve! Agora me ouvem. Bom dia a todos. Primeiramente, devo agradecer aqui à UAB de Rondônia, na pessoa do Dr. Marcos César Kobayashi, nosso presidente aí na capital do norte do país, aí, com bastante calor, né, doutor? E o Igor, o Yuri, que é o nosso parceiro aí de longas datas, aí, de algumas jornadas no compliance anticorrupção, na questão das investigações internas corporativas, e agora trazendo aí o tema do compliance e proteção de dados, que é mais amplo do que a privacidade, do que a LGPD, né? E aí, lógico que o Brasil, como parte do sistema global que estamos inseridos, da economia, do desenvolvimento, a gente precisava corresponder aí em segurança jurídica uma questão de tutela dos dados pessoais, né? Então, a LGPD veio tardiamente dentro da corrida internacional da proteção de dados e da privacidade, mas veio com uma robustez interessante, uma legislação que foi muito trabalhada no legislativo, com a sociedade civil, e que finalmente chegou aí em vigência em 2020, ao final dela, e as empresas, lógico, precisam se adaptar a ela, e, de fato, uma vez adaptado a ela, a privacidade, no seu escopo de garantia constitucional, terá ali uma lei transversal para fazer essa administração do compliance privacidade dentro do universo da segurança da informação e da proteção. Então, dados pessoais, a lei deixou bem claro que se trata de dados de pessoa natural, viva, né? E ali começou a disciplinar toda aquela questão dos limites, das garantias constitucionais e de como as empresas, no desenvolvimento de suas atividades empresariais, deverão ali tratar, né? Então, a gente vê o artigo 6º da LGPD, traz ali os princípios da proteção de dados e da privacidade, e o primeiro, no caput, né, na cabeça do artigo, você vê a boa-fé. Então, viver em sociedade com segurança jurídica pressupõe-se que o princípio da boa-fé permeia todas as relações jurídicas, né, entre os cidadãos, as empresas, o Estado e todos os stakeholders, né, todos aqueles que estão envolvidos no tratamento dos dados pessoais. Então, dados pessoais, eles podem ser dados diretos, né, que a lei muito define ali, ou ele pode ser um dado indireto. E no dado indireto, o que vale é a congregação de vários fatores e de informações que podem chegar a um dado de um indivíduo em seu particular. Então, se a gente aqui falar, olha, o presidente da comissão de compliance de Rondônia estava naquela reunião. Pronto, é possível, com esta informação, de um dado indireto, chegar aí a pessoa do Marco César. Olha, o funcionário da ITC Protivity, né, ICTS, estava ali naquela live do dia tal dia. Então, a pessoa vai lá no YouTube e ela vai encontrar a pessoa do Yuri ali conosco. Então, acho que, brevemente, são as primeiras palavras, estou aqui à disposição para outras questões. Complementando o que a Renata falou, né, eu entendo que a LGPD, né, ela bebeu muito da fonte da lei anticorrupção.
E a gente estava até no nosso briefing discutindo isso, né? Enquanto muitos acham que é uma lei que está só focada, eu vou ter que colocar controle. Sim, vai ter que colocar controles, vamos ter que adotar sistemas, vamos ter que adotar isso. Mas mais do que isso, ela é uma regulamentação que ela traz uma mudança de forma de pensar. É o que a gente brinca de mudar a chavinha do mindset, né? Ou seja, enquanto muitos se preocupam com o hardware ou com o software, né? Aqui nós temos que se preocupar em um primeiro momento com o peopleware, né? Com as pessoas. Sejam as pessoas no sentido de assegurar essas informações que a Renata bem colocou, né, sobre pessoas vivas, identificadas, né, bem como também nós, como cidadãos, também nos colocarmos em qual é o nosso papel nessa mudança comportamental numa sociedade onde normalmente a gente acaba tendo uma alta exposição das nossas próprias informações. Muito bacana. Eu vejo isso realmente como tendo uma importância muito grande, e a gente conversa com muitos empresários, comerciantes, né? E eles, de fato, eles acreditam que traz um ônus para suas empresas. E quando você fala aí de se preocupar com as pessoas, a gente acaba compreendendo de uma forma melhor. Eu queria, assim, já falando nisso, que vocês falassem um pouco só da origem, né, da LGPD aqui no Brasil, e também qual é o impacto que existe com relação à questão no âmbito regulatório e o econômico, porque nós sabemos aí, inclusive os colegas advogados que estão nos acompanhando aqui, alguns talvez ainda não tenham um contato direto com a lei, né? Outros provavelmente já estão implementando aí nas suas empresas, para os profissionais liberais, enfim. Qual é o impacto disso, né? Nesse marco regulatório e também na economia aqui do país? Bom, Marcos, eu acho que a primeira coisa que é importante ressaltar, né, que essa preocupação com a privacidade, ela não é agora tão recente assim. O Brasil já tinha movimentos, né, já tinham grupos que já vinham trabalhando, tentando pleitear uma regulamentação como essa, né, inclusive de uma maneira um pouco mais forte, né, desde 2012, né, já existiam alguns grupos já levando algumas propostas, né, mas o que fez com que o Brasil, de repente, entrasse nessa onda, que é uma onda global, né, é uma onda que começou sendo muito fortemente puxada pela Europa, com o desenvolvimento da GDPR, né, a regulamentação deles, né, mas como é que isso ocorreu, né? Então, primeiramente, a gente tem que olhar num contexto global, onde o mundo entendia-se que boa parte dos nossos dados eram utilizados de uma maneira lícita, né? Todo mundo confiava em todo mundo no primeiro momento. E a gente veio percebendo, através de alguns movimentos, inclusive movimentos internacionais, né, que a coisa não era bem assim, né, inclusive depois do caso do ex-agente da CIA, Edward Snowden, né, ter inclusive informado que o próprio governo norte-americano utilizava dados pessoais, seja dos cidadãos americanos ou de cidadãos de outros países, em alguns processos, vamos dizer assim, questionáveis, né, eticamente falando, o que acabou levando, né? A própria União Europeia, que já vinha se preocupando em desenvolver uma regulamentação própria, ela falou, olha, a gente precisa levar um pouco mais a sério a isso. Mas não adianta fazer como era os Estados Unidos, que possuía um framework, que na época lá era o chamado, até hoje existe, né, o Private Shield, né, ou adotar o modelo canadense, que é um modelo que serviu muito de inspiração para a União Europeia, que é o PIP, né, o Personal Information Protection. A GDPR viu que é o seguinte, para criar uma regulamentação que proteja o cidadão na União Europeia, bem como também nas suas relações globais, a gente precisa trazer que na nossa regulamentação a troca de informação internacional vai depender também de alguns acordos, compromissos ou aceitações das regras adotadas pela União Europeia. E esse foi o grande diferencial dessa regra, porque ela falou o seguinte, agora para estar dentro do clubinho, vocês também têm que ter uma regulamentação equivalente à minha ou atender à minha. E aí o Brasil, que já vinha pleiteando isso, resolveu falar, não, vamos fazer e vamos fazer como? Vamos utilizar das boas referências da União Europeia. E aí nasceu a LGPD, que ela
é muito similar, obviamente, veio com alguns itens um pouco mais aprimorados e outros um pouco mais espaçados, né, que ficaram aí para a NPD complementar, mas daí que surgiu essa regulamentação. Regulamentação essa que, como você falou, qual é o impacto, né? Primeiramente, é importante dizer que a LGPD ela não veio para impedir empresa nenhuma de funcionar. Ela veio para legitimar e fazer com que os processamentos de dados pessoais realizados por essas entidades seja feita de forma lícita e transparente. Eu acho que esse foi o grande mudança que vem aí. É o fato de nós passarmos a conhecer o que são feito com as nossas informações. Isso, inclusive, em função dos diversos escândalos que nos últimos anos a gente tem visto de vazamento de dados de entidades que a gente nem sabia que possuíam nossas informações e que acabaram deixando a gente à mercê de golpes e fraudes e ataques cibernéticos. Acredito que na complementação à pergunta do César, do Marcos, em relação ao que o Jefferson já falou, eu reforçaria o seguinte, que o impacto nas empresas é o impacto de modelo de negócios. Antes você não se preocupava na coleta e no tratamento de todos os processos que você tem em relação a dados pessoais, mas agora você tem que se preocupar com o tripé da segurança da informação. Então, a LGPD já lá nos seus primeiros artigos fala, olha, tudo que a gente for falar aqui de proteção de dados e privacidade, pressupõe-se que você tem o tripé da segurança da informação, que é a confidencialidade, né? A integridade dos dados e a disponibilidade dos dados. E aí, lá nas minhas aulas, eu brinco com os alunos para eles nunca mais esquecer que é o CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Ou seja, esses dados precisam estar íntegros, eu preciso confiar nesses dados, os acessos a esses dados devem ser segregados, portanto, de acordo com a autoridade que se pode acessar esses dados, eles precisam estar seguros nas minhas bases, para que não haja a exposição indevida de dados no mercado, e eu preciso garantir disponibilidade, ou seja, o usuário ele precisa saber onde os dados dele se encontram, por que são coletados, né? Então, está lá nos direitos fundamentais que antes da Constituição, lá pela Constituição Federal, já nos garantia que nós temos o direito à privacidade, o direito à informação, o direito a uma série de questões. E agora se materializou ali nos princípios do artigo 6º. E para as empresas, o impacto desta obrigação, ela agora ela é o quê? Ela é para toda e qualquer empresa, porque antes era o mercado regulado que tinha essas obrigações. É o mercado de saúde, era o mercado bancário, era o mercado securitário, e agora não, agora o dono da padaria, o comerciante da esquina, se ele coletar dados, ele precisa ter um mínimo local seguro para a proteção desses dados ali dentro. E aí eu brinco também lá nas minhas aulas que quem leu lá na sua adolescência O Pequeno Príncipe, né, que é aquele livro que fez aí, que pré-adolescente adora esse livro, né? Precisa ler esse livro e tal. E aí ele fala para a raposa, né? Quando ele falou assim, olha, raposa, quer ser a minha amiga? Ele falou, olha, você precisa me cativar, né? E aí esse cativar dentro do mercado é conquistar o cliente, criar uma comunidade com o usuário para que ele se sinta, então, seguro de que seus dados serão bem tratados ali naquele seu ambiente empresarial. E aí a raposa fala para o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe pergunta, mas o que é cativar? Né? E aí ele fala, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? E aí a gente muda a frase completamente para LGPD no cenário proteção de dados, privacidade. Você se torna controlador dos dados que você coleta, e não é eternamente, né? Então, tu te tornas responsável pelos dados que coleta, sabendo que o ciclo de vida de dados tem uma finalidade e, portanto, vai ter um término. Esses dados não são seus. E por isso que o custo vai ser
proporcional ao risco de exposição dos dados que você coleta. Então, o dono da padaria não vai gastar a mesma coisa que uma fintech de serviço financeiro, porque ele vai coletar minimamente os dados dentro daquela proporcionalidade, adequação de tratamento. É importante para ele saber o nome do Marco e a data do aniversário do Marco, porque ele quer mandar um e-mail para o Marco. Faz sentido essa coleta? O Marco vai se sentir bem recebendo aquela homenagem no dia do seu aniversário? É isso que ele vai ter que começar a pensar, e onde ele vai armazenar e com quem ele vai compartilhar esses dados. Então, acho que o custo ele é proporcional ao risco, e a abordagem baseada em risco é que vai determinar, dentro da sua análise de risco, da sua exposição, do impacto que pode causar na sociedade o vazamento desses dados, é o quanto você vai ter que gastar de tempo, de alteração da sua cultura e do seu modelo de negócio. Hein, Renata, ainda nesse assunto do impacto econômico, nós estávamos falando em off agora há pouco, até para os colegas advogados irem acompanhando, que recentemente uma diretora da NPD, né, Miriam, acho que Winder, alguma coisa nesse sentido, ela disse que existe uma proposta de simplificação para as microempresas, né, e isso vai ser feito uma eventual alteração através de uma consulta pública. De fato, algumas alterações ainda irão ocorrer, né, ao longo desses próximos meses, ou podem ocorrer. Exatamente, mas a gente não vai estar mexendo na lei. Veja, a diretiva que a NPD vai ter que fazer complementar a LGPD são aquelas que a própria LGPD trouxe no arcabouço, né, que é necessário que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha a regular. Da mesma forma que nós temos as cláusulas padrão, que vai estar regulando as relações internacionais de transferência de dados, e que a NPD está debruçando sobre esse tema para poder, inclusive, acompanhar a tendência global dessa proteção de dados nas transferências. A gente sabe que pequenas, médias empresas ou startups, elas já não nascem com todo aquele arcabouço regulatório possível de ser atendido na cabeça aí 100%. E nem necessitaria, se você vai olhar a gradação de suas atividades, né? Então, de fato, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados soltou uma consulta pública antes de ontem, ela está aberta aí por 30 dias para que a sociedade contribua, mas ela não tem ali, dentro da sua função regulatória, normativa, cancelar a LGPD ou alterar os artigos da LGPD. Ela vem trazendo uma normativa de governança de dados e de tratamento destes artigos que regulamentam a ação dos agentes de tratamento de dados. Então, talvez simplificando os processamentos de controle no que tange às demonstrações dos processos, como atender o artigo 18, que é a solicitação dos direitos dos titulares de dados, como documentar o artigo 37 em relação aos registros de tratamento que ambos, né, controlador e operador, devem manter para fins de demonstração para a autoridade, talvez alguma extensão de prazos ou de simplificação de processos na forma de demonstrar ali as evidências deste tratamento, né? Mas ainda, na minha concepção, é muito cedo a gente dizer que ela vai ser linear, né? Eu acho que vou deixar até esse comentário para o Jeff fazer, porque a gente estava aqui no briefing até falando, olha, às vezes tem um impacto muito grande, é uma empresa pequena, mas trata as toneladas de dados, né? E aí eles vão ser até... se ele estiver num ambiente regulatório, Marco, ele vai ter que atender como terceiro a supervisão deste contratante, né? Então, a gente vê muito isso no mercado financeiro,
né? Nós temos aí muitos meios de pagamentos, muitas fintechs que não precisam atender 100% da regra do Bacen, porque eles não são regulados diretamente pelo Conselho Monetário Nacional, mas quando eles se penduram numa prestação de serviço financeiro a um banco, ele vai ter ali o mínimo que ele tem que atender para poder ter uma saúde financeira naquele relacionamento que faça sentido para aquele banco que tem que atender o Bacen. É dizer, ó, na minha cadeia de valor, eu tenho pessoas que prestam serviços que não ampliam o risco que eu já tenho, meu risco inerente, né? Eu estou aqui trabalhando com um terceiro para ele me ajudar e não para ele me atrapalhar, né? Então, Jeff pode complementar aí, porque tem mais pontos aí nessa história. Não, com certeza. Bom, primeiramente, não é nenhuma novidade que nós teríamos algum tipo de complemento, né? Como a Renata falou, a ideia não é mudar a LGPD, e sim dar um maior detalhamento para alguns cenários que, na primeira versão da lei, foi deixada mais aberta exatamente para que a NPD pudesse fazer isso, né? Como foi na União Europeia, provavelmente é o caminho que o Brasil está seguindo também. Então, na União Europeia, no regulamento deles, eles já possuem uma flexibilização de alguns dos entregáveis, né, ou alguns dos elementos comprobatórios que eles precisam ter, né, de acordo com o porte da empresa. Mas o que é interessante dizer é, não necessariamente só o porte de uma instituição é o que vai definir o que ela deve cumprir ou não, mas também a criticidade dos dados que ela trata. Eu posso ser uma pequena startup com 15, 20 funcionários, mas que eu trato uma volumetria significativa de dados pessoais, às vezes até dados pessoais sensíveis, atuando, fornecendo algum tipo de serviço para algum setor altamente regulado, seja ele o financeiro ou órgãos de saúde, né, que eu vou precisar, inerentemente, ter que adotar esses controles. Até porque, independente da questão do que a lei vai me exigir ou não, existem as relações contratuais também. Veja só, todo controlador, ele passa a ser também responsável por qualificar e pedir ao seu processador, né, ou operador, se estivermos falando de LGPD ou GDPR, né, que ele tenha os controles mínimos necessários para tratar aquele dado pela qual ele é responsável. Então, mesmo que não seja explícito na lei que eu, no papel de um processador, vou ter que adotar um determinado controle, se eu não adotá-lo, pode ser que nenhum controlador queira estabelecer um relacionamento comigo. Então, o próprio mercado também vai começar a subir a régua nesses padrões de segurança, bem como também garantir que as finalidades desses tratamentos sejam atendidos, né? A Renata colocou muito bem que a lei, ela vem também para responder a determinadas finalidades. Os dados não podem mais ser infinitos, e a gente até brinca aqui, né, também falando nas nossas aulas também que a gente dá, que agora é a lei de Balu, né? Para quem assistiu Mowgli, o Menino Lobo, seja a versão animada da Disney ou a live action, né? Tinha aquele urso Balu que cantava, né? Somente o necessário, o extraordinário é demais. Agora, nas relações de tratamento de dados, somente, né, o necessário. O extraordinário, literalmente, é demais e pode ensejar aí impossíveis sanções. Exatamente. E trazendo essa pegada até que a Renata trouxe, o Jefferson, aí eu já abro com você novamente aqui, falando de riscos, né, que a Renata trouxe e a questão do tratamento de dados. Vamos abordar um pouquinho com o pessoal, né, quem são, né, os agentes, né, quem são essas pessoas que tratam os dados e qual é o papel deles, né, qual é a ligação que eles têm em relação a isso e principalmente ali trazendo um foco bem voltado para as micro e pequenas empresas, médias empresas, até que é a grande foco aí do Brasil, né? E principalmente lá no estado de Rondônia, que é a grande massa das empresas, né? Como orientar essas pessoas de uma forma prática a eles tratarem esses dados por lá? Bom, perfeito. Acho que é interessante tentar deixar claro que, assim, a LGPD, ela trouxe 4 personas, né? 4 principais papéis que até então a sociedade ainda não estava familiarizado com esse tipo de terminologia, né? Uma delas é o próprio titular de dados, nós já falamos aqui, quem é esse titular de dados, né? É aquela pessoa, né, identificada, né, ou tornada identificada através dos dados. Então, somos nós aqui, né, Yuri? Você, eu, a Renata, o Marcos, todos nós, enquanto cidadãos, somos titulares de dados a quem diz respeito os dados que estão sendo tratados por alguma entidade,
Tá? A lei traz lá um papelzinho que depois a gente vai discutir um pouquinho nas perguntas seguintes, né? Que é o do encarregado de proteção de dados, que lá fora é chamado de DPO, né? O Data Protection Officer, que é a pessoa que, como um Compliance Officer ou como um Security Officer, ele vai ser aquele cara que dentro das instituições vão ajudar as empresas a manter um programa de privacidade, né? O Compliance Officer vai ajudar a manter um programa de integridade, o DPO, ou encarregado de proteção de dados, vai ajudar a manter o quê? O programa de privacidade e proteção de dados. Mas aí você colocou bem, existe uma terminologia na lei que vai levar a necessidade de termos que ter mais dois papeizinhos aí. Os chamados agentes de tratamento, e o próprio nome diz, né? É um agente que trata dados. Eles são o controlador e o operador ou processador, de acordo com a regulamentação que a gente está falando, né? A Europa dá uma nomenclatura, a gente dá outra, mas é a mesma função, tá? Qual que é a principal diferença entre o controlador e o operador ou processador? O controlador é aquele que tem uma relação direta com o titular de dados. É ele que está tendo alguma vantagem direta, é ele que tem algum contrato, existe alguma expectativa de troca e relação ali, né? Além disso, o que ocorre? Esse controlador, ele também é responsável por determinar quais são as finalidades pela qual ele vai precisar utilizar aqueles dados. Lembra aqueles dados que devem ser os mínimos necessários? Essa finalidade que determina esse controlador. O operador ou processador, ele é aquele que vai processar os dados em nome do controlador. O controlador, às vezes, pode ter esse duplo chapéu. Ele pode ser o cara que coleta e trata os dados, mas, às vezes, para facilitar uma atividade, ele pode contratar uma outra empresa, um terceiro, para auxiliar e até fazer melhor, às vezes, uma atividade que não é tão da competência direto dele. Seja, eu sou uma empresa, por exemplo, uma agência, eu sou um laboratório clínico de saúde e eu preciso de sistemas. Bom, meus sistemas vão precisar ficar armazenados em algum centro de processamento de dados, algum data center. Então, em vez de eu constituir um data center, eu posso contratar um serviço de data center na nuvem, né? Então, eu posso constituir um serviço na cloud através de provedores como a Amazon, a Tivit, a Google, a Microsoft. Ou seja, essas empresas que vão estar ajudando aquele laboratório clínico a processar os dados são os processadores. E esses, apesar de não terem uma relação direta com o titular, eles vão ter que adotar medidas para poder proteger os dados de acordo com o que foi determinado por esse controlador. E aí a Renata também pode complementar também, Renata, com alguma coisa que porventura eu tenha esquecido aqui. Não, acho que... Vamos lá. Tá perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo, e o desafio é o modelo de negócios. O desafio é o modelo de negócios. E a gente que começou essa jornada em 2015 por conta da GDPR, né? Porque tinha na empresa que eu trabalhava, eu fui sorteada para ser a encarregada, né? Encarregado é menos chique do que DPO, porque encarregado é aquele que carrega tudo, é o tipo server da obra, porque na realidade você é PMO, né, porque você tem um projeto para desenvolver, você tem uma lei no horizonte que ninguém sabe o que é, que do país aqui, dentro do país ainda não tem essa visibilidade, você precisa encontrar pessoas dentro da companhia para te ajudar nesse processo, porque em 2018 tinha que estar em pé, e aí a gente fez um trabalho de compliance e proteção de dados, já abarcando a própria questão dos mecanismos do GDPR, mas também já verificando o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, que está aqui desde 2012, e trabalhando em cima do projeto de lei, né, que era o que já estava alinhavado como privacidade para o Brasil, né, para a gente poder ganhar massa. Então, Marco, sempre preocupado com aquela questão, poxa, a gente não tem dinheiro ilimitado para fazer tudo que a gente precisa fazer num curto espaço de tempo. Então, a proatividade das empresas, ela é importante. E aí, a dica para os advogados que trabalham no preventivo, para o pessoal de compliance, é que a gente, sabendo que os nossos recursos
recursos não são ilimitados. A gente sabendo que tem uma tendência das empresas brasileiras de sempre deixar para a última hora, a gente precisa ter uma visão, que é o pilar de compliance, que é acompanhar as tendências da regulação e do regulatório, e está dentro do risk-based approach, que é a abordagem baseada em risco, para você já ir incorporando no seu risk assessment, né, ou seja, nas suas análises de riscos, das suas construções normativas internas, as tendências da governança, da boa governança global. E isso está no artigo 50 da LGPD. Então, eu acredito que o tal do mindset, né, com relação a custo e impacto de projetos, é você ter uma boa governança de riscos, né, baseada em riscos, e ter as boas práticas em mente, para você poder construir uma governança corporativa que faça sentido para a sua empresa no cenário que ela se encontra. E olha que a gente, Brasil, a gente é mestre em se virar em momentos de crise, porque é uma atrás da outra, né? Então, a gente está num túnel que a gente acha que tem uma luz ao final do túnel, na realidade é uma passagem para um outro túnel, né? Então, aquele você tem que ter epífanes, né? Você tem que ter ali certos momentos de visão de governança, e ela sempre baseada em riscos. E, assim, com proatividade, porque se a gente for uma pessoa que fica o tempo todo analisando risco, se torna medroso, a gente não caminha, e aí isso é incompatível com a enterprise, né? Com o empreendedorismo, né? Então, como conjugar o risco, né, a análise desse risco com o projeto em recursos limitados, mas sabendo que você precisa, dentro de uma crise, encontrar a oportunidade para o seu negócio crescer. Então, esse mindset não é apenas do advogado, não é apenas do compliance, esse mindset precisa estar na cabeça do empreendedor, do empresário brasileiro, para ele poder saber que as boas práticas de governança não é por conta da lei que está em vigência, porque tem uma multa que pode ser aplicada, mas saber que o negócio dele precisa alavancar num processo global de desenvolvimento, que o Brasil está inserido e precisa intensificar a participação para poder garantir desenvolvimento para gerações futuras. E a gente não tem governança, né, Renata, se a gente não consegue controlar, dirigir e monitorar, né? Apesar de governança parecer um termo assim mais chique, né, mais gourmetizado, mas estamos falando de princípios de administração geral, coisas antigas, né, que muitas empresas ao longo dos anos parece que vieram esquecendo um pouco, né? Estamos falando em definir processos e mapear, né, como que você conduz. Então, você não consegue aplicar essa governança se eu não conhecer quais são os dados que eu trato. Então, antes de começar, a primeira coisa que todas as empresas precisam ter clara, se elas ainda não têm, é quais dados elas tratam e como é que elas tratam, como que são os seus processos, como funciona o seu ciclo de vida, a sua cadeia de valor produtiva. E é com base nisso que a gente vai conseguir fazer o que a Renata falou, que é determinar qual é o risco, seja para o negócio, seja para o titular de dados. E aí, com base nessa mensuração do risco, é o quanto a gente vai saber o quanto que a gente vai investir na proteção. Afinal de contas, né, LGPD fala sobre privacidade, aquele que é íntimo, e proteção de dados, como é que eu vou garantir essa privacidade, né? Ou seja, esse controle, esse custo que a Renata falou, né, tem que seguir aquela linha de que o molho não pode sair mais caro que o peixe, né? Ou seja, o meu custo para implementar medidas de segurança não podem ser a ponto de inviabilizar o meu negócio ou de que, caso o meu risco se materializasse, né, o meu prejuízo seria menor do que efetivamente esses valores investidos. Então, processos de gestão de riscos, governança, controlando, dirigindo e monitorando através de visão e mapeamento de processos, é o que as empresas vão precisar adotar a partir de agora.
Perfeito, e na questão das evidências, nós que estamos na segunda linha, né, que é a linha da expertise, a linha dos processos, dos monitoramentos, a gente precisa ter uma disciplina de documentar evidências, porque quando chegar a autoridade, seja ela do nosso regulador, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que eles precisam ver é a fotografia dessa boa-fé, nesse processo de esse mecanismo criado, racional que está por trás, e a construção desse processo de controle, né? Que ele não pode ser excessivo, mas ele tem que ser eficiente, que ele tem que estar em compliance, com boa fé, ou seja, eu não posso simplesmente dizer, olha, quanto custa a multa? É 500 mil, então eu não vou gastar 1 milhão. Né? Eu vou esperar receber a multa aqui, porque a multa ela vai vir de novo. Então, não é uma matemática caótica, né? Não é você calcular de acordo com aquela multa específica sobre aquele risco específico. Você tem que olhar o global, porque o seu risco ele é maior do que o custo daquela multa. Você tem o risco reputacional, se esse dado vazar, vai ter outros danos secundários, que é o uso indevido desse dado no mercado da Deep Web, vai trazer consequências e maiores danos para os seus usuários, então você vai estar ali responsável por esses danos, esta é o impacto que você tem que calcular, e não simplesmente, se a NPD chegar aqui e eu não tiver, vou ter uma multa de 500 mil, 2% do meu faturamento, mas esse ano eu não tive faturamento, porque teve Covid, então sabe uma coisa, eu não vou gastar isso agora e vou esperar. Então aí você já decretou a morte da sua empresa, né? Porque você já decretou aí que o seu modelo de negócio não se sustenta, que você vai estar exposto a certas penalidades que não vai valer a pena. Então, assim, eu acho que volta lá naquela pergunta inicial, viu, Yuri? Não é uma questão de terrorismo, é uma questão de realismo, né? Então, a gente aqui precisa ter, como segunda linha, muito clara essa documentação, muito clara essas evidências, para a gente poder demonstrar boa-fé em todo o racional do processo, inclusive a decisão aí dos investimentos e como fazer, né? Precisa ser uma ferramenta? Pode ser uma planilha de Excel? Olha, vai depender todo do volume que você trata, de se você não ficar perdido naquele processo, porque se você for tratar de Excel, 1 milhão, não sei quantos, de dados de usuários, eu não sei como você vai dar conta depois do processo de solicitação de direitos dos titulares e das evidências em relação às bases legais que você utilizou, seja ela contrato, seja ela consentimento, seja ela o que for. Dentro disso, Renata, até eu acho que é importante, a pergunta que não quer calar, eu tenho certeza que os advogados que estão nos acompanhando e os profissionais de TI, enfim, eles precisam e querem saber, né? Como que funcionaria aí um projeto de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como elaborar esse projeto para que eles possam aí atender as suas empresas, as pessoas que eles prestam o serviço. Eu sou de metodologias, né? Eu gosto de metodologia. Então, eu acho que o Jefferson ele fez um adiantamento desse processo, né? Vamos pensar num projeto e depois criar um programa robusto que se autossustente no PDCA do compliance, que é aquela melhoria contínua, né? Então, eu não consigo criar nada se eu não conhecer a mim mesmo, né? Então, eu preciso, nesse mapeamento de dados, nesse ciclo de vida de dados, eu acho que o primeiro momento é o momento de encontros, né? Encontrar as equipes de dentro da companhia, então, quem é o responsável, que entende mais ou menos segurança da informação, que entende de compliance, que entende de privacidade, pode ser o legal, pode ser o pessoal do TI junto, pode ser uma série de pessoas, porque é uma função
multidisciplinar e que atinge vários meios dentro da companhia. Então, faz sentido você não ser isolado, criar lá no quartinho o melhor projeto do mundo, apresentar na diretoria e sair executando. É uma casa de baralhos, né? Não se sustenta. Então, ela tem a questão do mindset, que é a mudança do modelo de negócios, às vezes, ou a cultura da empresa, né? O que adianta a gente falar de somente o necessário, vamos buscar a base legal, se dentro da empresa existe aquela noção errônea, né, de que os dados são do meu departamento. Então, o moço do RH acha que o dado é dele, os dados do colaborador. O moço do comercial acha que os dados dos clientes é dele. O moço do marketing acha que o mailing da companhia é dele. Quer dizer, todo mundo ali se acha dono do dado, que não é ele, né? Porque o dono do dado nós já vimos, é o titular de dados, e ele também não se acha responsável por aqueles dados. É tipo assim, eu uso e depois eu não sei nem onde está, eu só preciso dele na disponibilidade, né? Do acesso para poder mandar aquela campanha. O que é aquele dado? A qualidade daquele dado, se o dado está atualizado, se o dado está seguro, já é o problema do moço do TI. Aí o moço do TI fala, bom, mas eu aqui tenho um equipamento que desde 2012 não está atualizado. O meu firewall, eu não posso usar uma barreira muito restrita, porque senão não entra nada e não sai nada, ninguém consegue trabalhar. Então, e eu tenho o peopleware, né? Que está do outro lado da máquina, clicando em tudo quanto é link, abrindo a empresa para malwares, para vírus maliciosos que podem gerar o hackeamento. Então, eu acredito, Marco, que objetivamente é um projeto multidisciplinar que envolve muitas pessoas dentro da companhia, várias facetas da mesma questão, que é o pilar da segurança da informação, o CID, que eu falei no início aí, confidencialidade, integridade, disponibilidade, e os fundamentos da proteção de dados e da privacidade, que é o artigo 6º da LGPD. Essas duas coisas precisam se comunicar primeiramente, e aí, nesse projeto, você ter passo a passo, para poder, inclusive, adentrar o artigo 7º depois, né? Então, o risco está neste mapeamento. Então, assim, que dado eu tenho dentro da minha companhia, por quê e para quê? São duas perguntas que já vão desembocar na resposta do que você tem ali de boa-fé em relação aos princípios do tratamento que estão no artigo 6º e na questão da finalidade para ajudar a empresa a achar a base legal do artigo 7º para poder fazer o casamento daquele dado existente, tá? Então, a gente tem um inventário que já está rolando. E aí, depois a gente entra na matéria maravilhosa que a gente tem aí, que é a parte de criar pelo design, né, por compliance de privacidade de dados dentro da sua origem, em todos os novos tratamentos que serão, então, criados dentro da companhia por desenvolvimento de produtos, de software, de novos negócios, de novos mercados e novos nichos. Então, eu acho que o primeiro passo é a concentração, né? Antes de ir para a guerra, a gente se concentra, a gente se conhece todos os nossos mecanismos, o que a gente precisa ali, e depois a gente entra em contato com as nossas vulnerabilidades em relação à segurança, o que a gente precisa ter, e por que a gente tem esse montoeira de dados aqui, a empresa de 20 anos nunca deletou nada, será que a gente precisa mesmo? Então, mapeia o ciclo de vida dos dados, verifica realmente se estão ali minimamente em qualidade, atualizados, se eles são proporcionais ao tratamento, então faz esse trabalho primeiro, para depois, juntamente com o resto da companhia, trazer a cultura para dentro da empresa, para poder a gente tratar pessoas. As empresas são feitas de pessoas, as pessoas precisam estar treinadas, receberem comunicação, informação, do risco, das vulnerabilidades que é clicar qualquer link, abrir qualquer e-mail, prestar atenção antes de mandar e-mail. Então, tem assim,
é a cultura da empresa que precisa ser trabalhada num primeiro momento. A documentação formal do processo, ela precisa acontecer, mas ela pode ir andando no paralelo, mas ela precisa ter sempre conectando nessas duas bases, que é a base do grupo de trabalho, da cultura que está sendo desenvolvida, com as pessoas sendo comunicadas. Então, eu acredito, eu com pouco recurso e com pouco tempo, eu não consigo atacar uma coisa de cada vez. Então, eu formaria esta equipe hoje para tratar esses 3 grandes temas, porque daqui você consegue transformar o projeto num programa de proteção de dados, na minha visão, né? Renata e Jefferson, o Jaime Félix, ele está aqui participando ao vivo conosco, ele fez uma pergunta até bem interessante, eu vou ler para vocês, que é basicamente essa parte prática aí que a gente está entrando agora, né? Ele fala, olha, estamos acompanhando muitos eventos com especialistas sobre a LGPD, né? E a grande dúvida é sobre o mapeamento de dados, né? Se no mapeamento temos que colocar cada tela do sistema que contém dados pessoais, ou seja, a gente tem que... Como é que funciona esse passo a passo aí? Jaime, obrigado pela sua pergunta. E, pessoal, fiquem à vontade, tá, para fazer perguntas que eu vou lendo aqui para os nossos convidados. Tá mudo. Tá mudo, gente. Obrigado, Jaime, pela pergunta. Eu acho que é importante o seguinte, né? Como fazer esse mapeamento? A gente brinca que é que nem Neston, né? Existem 1000 maneiras de preparar o seu, né? Invente a sua. Mas o fato é, a lei, ela também deixa claro quais são as informações mínimas que eu preciso ter numa documentação de apoio, que é o chamado de PIA, né? Lá fora, ou aqui é o RPID, né? Que é o Relatório de Proteção, né, de Impacto de Dados. Esse relatório, ele é um documento que ele começa lá com o inventário. O inventário, gente, ele pode começar de uma maneira simples. Você pode associar ele pelo tipo de titular, pelo tipo de processo, pelo tipo de atividade ou tipo de sistema que você tenha. Qual que é a melhor forma como sua empresa está organizada. Com base nisso, você vai começar a criar para cada um desses registros, vamos chamar essa visão linear, né? Quais são os dados que você coleta. Ou seja, eu não estou falando nem do print de tela, tá, gente? Não estou falando nem, inclusive, nem precisa chegar nesse ponto de ficar fazendo os prints de tela. Quais são os tipos de dados que vocês coletam? Qual é a finalidade daquele dado? Para saber se todos aqueles dados que você está coletando realmente são os minimamente necessários, né? Aonde é que você armazena ou trata esses dados? Se é num sistema, se é num papel, se é no formulário, se é numa área de rede, tá? Para que você tenha isso devidamente mapeado, né? Quais as medidas que você hoje adota para tentar garantir lá o CID, que a Renata falou, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dessas informações. Se por acaso esses dados são compartilhados internamente com outros departamentos ou externamente com outras empresas ou até internacionalmente, né? Com outros países, né? E, por fim, por quanto tempo você precisa, dentro daquela finalidade, manter esses dados, porque os dados agora não precisam mais ser guardados de forma infinita. Isso é o mínimo que você precisa ter para você entender o teu cenário e aí você conseguir tirar aquela visão de gaps que a Renata comentou, que é, olha, olhando aqui, por exemplo, eu já vejo que eu estou coletando mais dados do que eu precisava. Qual que é a medida que a gente tem que tomar, então? Vamos começar a diminuir os dados que eu coleto. Olha, estou verificando que eu estou mantendo dados aqui por tempo indeterminado, quando às vezes, ao encerrar uma parceria, um contrato, um serviço, eu já poderia expurgar, se não todos, boa parte dessas informações. Bom, então vamos começar a excluir esses dados. Olha, quando se falou ali do CID, da confidencialidade, integridade e disponibilidade, olha, eu até protejo do ponto de vista de integridade, e dependendo do sistema, eu até tenho confidencialidade, mas disponibilidade eu não tenho. Se eu perder aquele sistema, eu não tenho um backup. Opa, então veja só, com base nisso você já vai conseguir identificar quais são aqueles seus riscos ou issues, né, os seus pontos de atenção, e com base nesses pontos de atenção, Jaime, você começar a desenvolver o seu plano de ação, que é o que você vai fazer para corrigir. Tá? Óbvio, empresas que têm mais complexidade ou empresas que têm a oportunidade de contar, às vezes, com sistemas de apoio, pode até tirar prints de tela e coisa do gênero, mas vamos ser sinceros, se você for uma empresa pequena ou tiver que começar, você vai gastar mais tempo dando print de tela do que efetivamente
fazendo o mapeamento em si. Então, se concentra mais no contar essa história do que tirar os prints de tela. Os prints de tela, eles vão entrar lá na hora que eu tiver que evidenciar, que é aquela outra história que a Renata falou. Como é que eu documento que meu sistema, por exemplo, tem um duplo fator de autenticação, que ele tem um login, que ele usa um token, que eu tenho um sistema de backup. Aonde estão os meus logs que demonstram que eu sei quem foi os usuários que acessaram e alteraram o dado num devido dia, num devido data. Então, essas documentações de print, de log, elas têm que estar ali na parte de evidências. Num primeiro momento, quando você começa o projeto, você tem que se preocupar em entender aonde você está inserido, né? E como a própria Renata falou, um projeto ele tem começo, meio e fim. Só que no fim do teu projeto, que é quando você vai atacar os seus quick wins, né, as suas principais oportunidades, que é aquilo que está mais latente, não é o final. Na verdade, é o começo de uma história contínua que a sua empresa vai passar a ter que manter, que é esse programa de privacidade que vai ser de eterno. Tem muitas empresas que acham que acabar um projeto, beleza, já fiz minha adequação, nunca mais vou olhar para isso. Não. Ao terminar esse projeto, você vai adotar isso na rotina da empresa. É aquele privacy by design, né? O privacidade desde a concepção até o privacy by default, que é a privacidade na entrega, né? Ou seja, desde a hora que a gente idealizou um produto, um serviço, até a hora que a gente entregar, a gente vai ter que garantir durante todo o ciclo de vida de um dado que eu vou estar garantindo essa privacidade. Eu acho que só dar uma palavra por Jaime. Eu não sei em qual cenário o Jaime fez pedido aqui de entender da grande dúvida do mapeamento de dados, mas é assim, ó, soma o que o Jefferson falou, Jaime, e coloca na sua cabeça uma frase. Mapeamento dos dados, na realidade, é mapeamento dos processos onde se operam e se tem dados, mas os ativos, ou seja, os meios que esses dados circulam. Mas esses dados podem estar dentro de arquivos que não são integrados nos seus sistemas e, portanto, não são estruturados, ou eles podem estar em programas importantes num sistema estruturado. Você precisa entender cada departamento e processo da sua empresa, e aí, à luz desse entendimento, incluir que dados eles tratam, porque você vai pensar no seu microsistema. Olha, o dado entrou de um jeito, pode ter sido pelo RH, porque era um processo de admissão, mas pode ter sido pelo aplicativo ou pelo site da empresa, através de uma solicitação do cliente. Não interessa muito para você só saber isso, você precisa saber, bom, depois que o dado entrou, quais são os processos que se utiliza aquele dado? Olha, ele é candidato, ele apresenta o CV, aí o CV dele é selecionado, aí vai para o DP, aí para o dono da vaga, aí ele finalmente recebe uma offer letter. O ciclo de vida do dado do candidato acabou, mas começou o ciclo de vida do dado do funcionário, do colaborador. Então, você tem que fazer processos, o mapeamento de dados, para você entender ciclo de vida de dados, é você entender os processos, porque, por exemplo, esse pessoal que recebe CV, ele não vai mais tratar dado dessa pessoa. Essa pessoa se tornou um funcionário. Ou aqueles que não foram selecionados, ela não precisa mais tratar dados daquela pessoa, a não ser por dois motivos. Primeiro, pela retenção, para guardar, para fins de se a empresa sofrer um processo de discriminação, sei lá o que, no processo seletivo, ela tem como se defender, mas eu não posso tratar, a não ser que eu tenha ali, na ponta, um consentimento do candidato, dizendo, olha, você não foi selecionado, mas eu vou manter a sua base aqui por 6 meses. Porque depois disso a pessoa muda o telefone, muda o e-mail. Para que você está querendo? Se você está usando outros meios de capturar, selecionar candidato, para que você quer guardar o CV daquele sujeito, né? Ou daquela pessoa? Então você só vai ter uma retenção ali por causa de prescrição, de defesa, vai que tem uma ação de diversidade, sei lá, alguma coisa, você precisa se defender. Mas você não tem mais que ter isso aí na base de dados para ficar mandando e-mail para a pessoa, sei lá. Aí o pessoal do marketing pega a base de dados do candidato para usar para vender barrinha de chocolate para ele, ou entra aqui no meu app. É isso que não pode acontecer, tá, Jaime?
Caso ficou dúvida, põe aí no chat, que depois a gente volta nesse assunto. Desculpa, Yuri. É que ele falou que viu tanta live e continua com essa questão, então, assim, eu estou tentando desmistificar aqui só. Lógico, lógico. Até para registrar aqui a presença do Diogo Wolff, membro da comissão, tá? Ele está participando aqui com a gente. E aqui o Rafael Oliveira, mandar um abraço, ele faz um questionamento aqui com relação ao termo de consentimento para os colaboradores, né? Ele deve ser uma cláusula adicional do contrato de trabalho ou um documento à parte? Essa é a pergunta do Rafael Oliveira. Fiquem à vontade aí para vocês para responderem. Bom, deixa eu começar essa, depois o Jefferson faz o... Renato. Vamos pensar assim, contrato de trabalho. Qual é o nome do colega que fez a pergunta mesmo, Marco? Rafael Oliveira. Rafael, pensa, Isso. Contrato de trabalho. Você mandou um currículo, você foi convidado para entrar ali nos quadros de funcionários de uma determinada companhia. Qual que é o poder que você tem de negociar, a não ser a offer letter, lá, até chegar ao offer letter, que é o salário, se você concorda, se você não concorda, e aí você recebe um contrato de trabalho. Você acha que esse contrato de trabalho tem valor de livre consentimento para fins de dados pessoais, além dos legais, que a gente sabe que é contratual ou está regulado? Então, por exemplo, a empresa coleta meus dados para poder fazer o registro na CTPS, né, na carteira profissional, ela coleta meus dados para cumprimento de obrigação legal, que são os dados do e-social, mas na hora que ela quiser meus dados para fins de benefícios, os benefícios obrigatórios por lei, ela já vai automaticamente pelo e-social, tal, mas os benefícios já começam a ser algo voluntário, né? Eu aceito ou não. Olha, os benefícios são geniais, eles vão além dos legais. Por exemplo, a empresa está oferecendo o seguro de vida, mas você é obrigado a aderir ao seguro de vida? Não. Então, quando a empresa quiser dados seus, que depende de consentimento, vai existir sempre a leitura de que se aquele consentimento realmente é livre, desimpedido e, portanto, legalmente válido. Porque, senão, ele vai ter sido uma imposição que você não teve muita liberdade de escolher, né? Então, nem sempre o consentimento vai servir para você coletar dados de funcionários, colaboradores, porque o vínculo empregatício te coloca numa relação jurídico de hipoinsuficiência, né? Porque é igual do consumidor, depende, tem que estar muito livre mesmo, muito bem claro e específico, porque senão você vai ter um vício no consentimento, e aí nós, advogados, adoramos esse termo. Quem não é advogado aqui, que está na área de TI, me passa o seu login, a sua senha, que eu preciso arrumar um negócio aqui. Eu sempre brinco com o meu pessoal de TI, eu vou te passar, mas depois eu sou obrigado a trocar a minha senha, né? Porque você queimou a minha senha. Então, é isso. Eu não posso queimar a sua senha, tá? Então, o consentimento tem realmente que ser livre, desimpedido. Talvez tenha que ser de uma outra forma essa adesão, mas se for por consentimento, ela tem que ser totalmente livre para entrar e totalmente livre, desimpedido para sair. Então, antes de escolher o consentimento, verifique se a saída vai causar uma rescisão contratual. Se vai causar, não é consentimento, né? Então, assim, eu entro no seguro de vida e eu quero sair do seguro de vida, meu contrato de trabalho continua o mesmo. Então, é uma adesão de consentimento legal. Agora, você falar, eu quero o seu dado aqui para você entrar em alguma base e depois eu não conseguir mais sair dessa base porque você vai negar, você está com a base legal errada. Ô Jefferson, eu vou passar uma aqui para você, que a gente já está chegando no final aqui do nosso bate-papo. O Ricardo Martins, grande Martins, ele fez uma pergunta interessante aqui, né?
como as áreas de auditoria e controles internos podem ter acesso, né, a esses dados pessoais na realização dos seus trabalhos, né? Acho que é essa a intenção aqui da pergunta dele. Então, é possível ter acesso, Jefferson? Se é possível, como? Tá, bom, primeiramente é importante dizer o seguinte, como a Renata falou, qual é o processo? Eu tenho uma área de auditoria que precisa fazer uma análise de algum processo. Qual que é o processo? O processo dele é um processo de auditoria sobre alguma atividade que a empresa faz. Esse processo de auditoria, o auditor ele pode sim ter acesso a esses dados, desde que aqueles dados sejam necessários para que ele possa aferir a legitimidade daquele processo que ele quer verificar o compliance, né? Afinal de contas, a função de auditoria, gente, simplesmente é verificar se um processo funciona como é esperado e se ali existe algum risco por trás daquilo. Se para fazer a atividade dele existe alguma outra maneira em que ele não precise necessariamente ter os dados pessoais, aí que vai ser a chavinha para a gente falar, então eu não preciso ter os dados pessoais. Tá? Então, o que vai limitar muito se eu vou poder ter ou não é o quanto aqueles dados pessoais vão ser essenciais para aquela atividade de fiscalização, de auditoria a ser feito por um auditor, por um controller, um compliance officer, por exemplo. O compliance officer, dependendo do tipo de investigação, ele precisa ter acesso a alguns tipos de dados pessoais. Mas, por exemplo, se ele está fazendo um tipo de investigação, às vezes, inclusive, de uma denúncia, tem que verificar o tipo de denúncia. Por exemplo, será que eu tenho direito de saber exatamente tudo sobre o denunciante? Dependendo do tipo de processo, até o denunciante eu tenho que garantir a anonimização dele. Né? Por isso que às vezes a gente conta com para casos de canais de denúncia, com plataformas independentes, como a que a própria CTS também fornece no mercado aí, né? Para poder ajudar as empresas a fazerem isso. Então, assim, o que vai limitar a necessidade de ter ou não os dados o quanto ele não faz para o cumprimento do objetivo daquele trabalho, que é de auditoria ou compliance. Se eles forem necessários, podem sim ser realizados e eles já vão estar embarcados lá no contrato de trabalho, na hora que por cumprimento de contrato e por exercício regular dos direitos da própria empresa, ela tem processos para poder validar, auditar e verificar possíveis fraudes na sua organização. E isso tem que estar claro lá no contrato de trabalho também, para que o colaborador saiba que pode ser que os dados dele venham a ser acessados em rotinas como essa. Acho que a gente conseguiu responder aí. Se não, por favor, depois repassa para nós aí. Não, eu acho que foi muito bem respondida. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, e não está aqui, não está nem no nosso roteiro, é relacionada a partir de que momento que elas precisam realizar alterações contratuais, né? Se é a partir da entrada em vigor da lei ou de contratos que estão em andamento lá de 2010, 2015, enfim, em que momento que ela precisa alterar essa relação contratual, né, de contratos que já estão em andamento? É um questionamento que a gente sempre ouve, né, na qualidade de profissional da área, e a gente precisa estar respondendo. Essa é uma questão que eu queria fazer, não sei se dá tempo, o Yuri falou que está acabando, mas se puder ser breve. Acho que eu vou responder rapidinho essa. É o seguinte, para fins de compliance, é muito difícil você falar que está fazendo um procedimento de conhecer o seu cliente, de renovar aí as checagens, se você tem um contrato desde 2014 que você nunca revisou, né? Então, eu já começaria com uma preocupação de compliance em cima desse contrato, porque eu não sei qual é o processo de você, desde 2014, continuar com as mesmas cláusulas. Não sei se você passou por revisão aí, inclusive de anticorrupção, sei lá, de anticoncorrência, outras questões, né? Mas, indo especificamente para a LGPD, eu trabalhei muito ativamente num processo de revisão dos principais contratos baseado naquela questão do risco, onde existem operações de tratamento de dados, né? E onde tem os contratos ligados aos benefícios do RH, nos contratos de seleção de RH, depois os contratos que lidam com as nossas websites, marcas, nos contratos que processam questões aí de clientes, né? Então, é muito
cliente e funcionário, principalmente, e as nossas bases aí, armazenamento. Então, os contratos existentes, a gente passa sempre por um período, vamos lá, de atualização da aprovação do terceiro, né? E a gente gerou ali uma série de termos aditivos, considerando a relação do controlador, nossa, né, em relação a esses dados, como controlador, como operador, ou como controlador e controlador lá do outro lado, porque às vezes um processamento de dados com o terceiro pode, num primeiro momento, parecer que é uma operação de tratamento de dados, mas o operador passa também a ser controlador, né, dependendo do efeito regulatório. Por exemplo, operadoras de plano de saúde, ela é controladora também de dados, e são dados autônomos após a relação daquele plano de saúde ser incorporado na vida do seu funcionário. Então, ele continua sendo seu funcionário, você é controlador dos dados como empregador, mas a operadora, por questão regulatória, passa a ser controladora de outras informações, inclusive sensíveis dele, né? Então, a gente promoveu uma rodada aí de termos de aditivos para adequar o tratamento de dados com aqueles agentes, né? Agente como contratante ou contratado e o terceiro. E agora, by design, todos os novos contratos têm lá as cláusulas, mas não só as cláusulas, tá? A gente faz um due diligence de terceiros e incluiu a questão do tratamento de dados nesta análise de compliance. Por isso que eu chamo compliance proteção de dados, né? Porque a gente vai além só da questão do direito do titular. A gente coloca uma metodologia no programa. Perfeito, Renata. E até eu estava olhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta no chat, eu vou fazer uma última aqui para a gente finalizar. Justamente sobre um ponto que o Jefferson trouxe ali, canal de denúncia. Então, a ideia como que a gente pode, né, ter cautela e cuidado nas investigações corporativas, né, com os dados que eventualmente são coletados, né, que são armazenados durante investigações. Então, eu queria a visão de vocês dois sobre isso. O que é que vocês acham? Interessante, Yuri. O que acontece? As investigações de praxe, seguindo um processo, né, como a Renata falou, tudo tem que ter um processo. Né? Então, uma investigação bem feita, né, seguindo todos os passos de uma análise forense, desde a preservação das evidências e tudo, né, a parte de contrato, confidencialidade, tudo isso continua funcionando como era. A diferença só se envolver dados pessoais, a abertura ou a revelação desses dados pessoais vão ter que ser sempre antes verificados se eu não vou estar expondo aquele titular, que é o verdadeiro e único dono daqueles dados, a algum tipo de evento em que eu comprometa os direitos e liberdades dele. Então, eu não posso, na hora de apresentar uma evidência em júri, por exemplo, eu abrir dados que exponham além do que está sendo discutido ou que revele informações de outras pessoas que não fazem parte daquele debate, daquele processo, né? Então, esses são os principais cuidados. Agora, as rotinas que já se tem aí para análises forenses que envolvem desde criptografar para garantir a integridade de um dado, fazer uma clonagem de um disco para poder preservar ele, limitar o acesso, fazer a lacração das evidências para que isso não seja adulterado no meio do caminho, tudo isso passa a continuar valendo. Então, assim, o maior cuidado são para aquelas empresas que não têm essa expertise e que às vezes querem voluntariamente, no sentido de alguma desconfiança ou de alguma suspeita de uma evidência, ela começar a fazer a sua própria investigação. E aí ela acabar incorrendo em comprometer evidências ou acabar expondo dados através de cópias inadvertidas saindo daquele ambiente de controle original que estavam os dados. Então é sempre importante que, se você não contar com uma equipe própria que conheça disso, que você sempre procure o apoio de alguma empresa especializada nesse tipo de serviço. É isso aí. Acho que o Jefferson respondeu tudo, adicionaria uma palavra, redaction, né? Que é você grifar, retirada do documento, informações de dados pessoais de pessoas estranhas àquela relação ali, daquele protocolo da investigação corporativa em andamento. Né? E tem que tomar cuidado com aquele que você põe contra a luz e você consegue ver o que estava arriscado.
Já tem que ser efetivo, né? Ou seja, é o que a gente chama de mascarar ou pseudonimizar ou anonimizar, dependendo do tipo de situação, né? Os dados daqueles que não fazem sentido ou aquelas informações que não fazem sentido. E no dia a dia também, viu, Jefferson? Tem gente que, por exemplo, o titular de dados pode exercer o direito de acesso aos seus dados, e às vezes o artigo 18 diz que é o direito ao acesso do titular de dados aos dados do titular próprio, né? Então, às vezes, ele está junto com outros documentos no e-mail, você tem que realmente riscar, retirar o nome de outras pessoas, porque ele só tem direito ao acesso das informações dele, e senão você vai estar promovendo um vazamento de dados, né? Perfeito, Renato. Eu vi até um caso similar, que é, pensando no atendimento de direito de titular, que foi o que você acabou de colocar, às vezes as empresas possuem os sistemas deles de ERP, que tem toda a parte de gestão dos funcionários dele, e ele pega aquele extrato consolidado e encaminha para esse titular. Naquele extrato, às vezes tem dados sobre o líder dele, o gestor dele, o e-mail do gestor dele, o telefone do gestor dele. Isso não é dado dele. Então, isso deveria estar ali, né, descaracterizado, para que eu possa fazer o repasse, preservando as informações de outro titular. Maravilha. Legal, perfeito, pessoal. Estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. A gente espera que tenhamos contribuído aí, né, para a evolução cada vez mais desse tema, né, bem atual, bem recente, que tem muitas dúvidas aí de todo mundo, né? Até nós que trabalhamos na área, com investigações, com a advocacia, vocês que trabalham literalmente, diretamente com proteção de dados, é muito legal vocês trazerem esses pontos de vista aí para a gente poder sempre clarear mais essas ideias, né, sobre a LGPD. Então é isso. Marco, se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Não, eu queria agradecer ao Jefferson, à Renata, pela despendiar tempo, né, no teste de plataforma. Nós ficamos quase uma hora aí conversando, de tão bacana que foi o assunto. Agradecer também à ICTS, nossa parceira, né, e ao AB Rondônia, pelo incentivo, pela preocupação em disseminar compliance aqui no estado de Rondônia. Esperamos aí numa próxima, Yuri, com a sua coordenação, a gente trazer mais um assunto importante aí para a gente trazer para a advocacia rondoniense. Muito obrigado a todos, né, e aí especialmente para os que estão aqui com a gente nos acompanhando. Renata, a nova, só tenho a agradecer, né? E sucesso aí com outros temas. Muito obrigado, Jefferson, pela parceria de hoje. O Yuri, Marco. Bom, primeiramente, parabenizar, né, a OAB Rondônia pela iniciativa. Cada vez mais no que se tange a esse assunto, a gente tem que promover conhecimento, né, e estar aqui num evento desse, né, com a doutora Renata aqui, compartilhando conhecimentos, trocando ideias, é como o Marcos falou, né? Nos nossos briefings a gente foi se deixando levar sobre o tema, e se deixasse nós ficaríamos aqui o dia inteiro discutindo. Então, uma grande satisfação e uma honra estar aqui com esse time aqui, contribuindo aí com o conhecimento de todos. Vai ficar gravado, tá? O Jaime perguntou para nós ali, vai ficar gravado. Isso. E disponibilizado no YouTube, né, Yuri? Isso, vai ficar no YouTube da ICTS, a gente vai compartilhar novamente aí nas redes, depois da gravação, tá bom? Agradeço a participação de todos, pessoal, foi uma honra, satisfação aqui, agradeço ao OAB, à ICTS, e vamos que vamos para outros temas, né? Sempre, cada mês, estamos trazendo aí algum tema novo para fazer uma abordagem aqui, debater e discutir com os colegas. Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.